Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu sei que já foi orado, né? Mas por costume vamos orar mais um pouquinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor é real, ó Deus. E que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um manual para a vida do ser humano, Senhor Deus vivo. E em nome de Jesus, meu Deus, eu peço nessa noite, Senhor, que nós possamos ter a identidade de Cristo, Senhor. Nós que não nos assumimos ainda, quem sabe, na identidade do Senhor, Senhor Jesus. Que o Senhor possa começar a tocar, Senhor Jesus. Aonde, Senhor, a identidade não está firmada, Senhor Jesus, em Ti, Senhor Jesus, na Tua palavra, Senhor. Quem sabe há uma parte, Senhor, que está se identificando com a palavra do Senhor, mas as partes que não estão, Senhor Jesus, começa a abrir os nossos olhos, Senhor. Começa, Senhor Jesus, a abrir o nosso coração. Começa a abrir, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor Jesus, para nós dizermos amém para tudo que é do Senhor nessa noite, Senhor Jesus. Administra, Espírito Santo de Deus, essa palavra, ó Pai, com poder, Senhor, com graça, com misericórdia, Senhor, meu Deus, com unção que venha do céu, Senhor, uma palavra esclarecedora que venha da parte do Senhor, que possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, Pai, que nós possamos sair daqui não na nossa razão, mas no entendimento do céu, Pai querido, para a Tua glória, Deus vive, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, né, por poder estar aqui, pregando a palavra do Senhor nessa noite, né, por estar aqui com vida, por poder estar fazendo algo que é verdadeiro e real, né, porque muitas vezes as pessoas estão aí fora fazendo coisas artificiais, coisas que são mentira, e nós temos a oportunidade de falar daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Igreja, antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma observação não, eu gostaria de falar algo que eu observei nesses últimos dias. Há muito tempo, né, a gente vem, eu acredito que os irmãos aqui descem às vezes para o litoral, desce para Joinville, né, e muitas vezes a gente já usou a Serra Dona Francisca ali, acredito que todo mundo daqui já desceu um dia essa serra, né, e eu conheço essa serra, e acredito que os irmãos também aqui, o Sidney também pode falar bem que sempre descia ali, né, uma serra, era uma serra muito estreita, né, muito curta, e eu lembro muitas vezes de passar por ali. Eu acho que eu cheguei a ver alguma placa assim, talvez você que está aqui também já viu, que diz assim, leia a Bíblia. Lá para baixo, né, o povo de lá de baixo, eles têm muitos postos, Jesus está voltando, leia a Bíblia. Mas, né, a nossa vida mudou, e a gente teve que descer muitas vezes lá para baixo, né, porque descer para cima não dá, como dizem, né, mas a gente desceu muito, né, para Joinville, e a gente tinha por costume descer pela Serra Dona Francisca. E a observação que eu fiz, igreja, que eu acho que foi esse ano que eu vi a primeira vez escrita, ou talvez no finalzinho do ano passado, é bem recente, que colocaram uma placa lá. Esta serra pertence, do Senhor Jesus. E eu percebi, igreja, que depois que essa placa foi colocada, por um tempo, ela permaneceu exatamente ainda como ela era estreita. Eu acredito que não seja só a placa, tem a oração de quem colocou aquela placa lá. Mas vocês viram, igreja, o que aconteceu nessa serra? Alguém já desceu recentemente para lá? A área de resgate, de refúgio, uma área gigante que está sendo construída, uma obra que começou já há muito tempo e não terminou. Pistas serão alargadas ali. Sabe, igreja, quando eu vi aquilo, né, nós voltando com o André, com o Cleiton, esses tempos atrás, a mãe, os meus olhos se abriram quando eu olhei aquela placa. Eu falei, meu Deus, olha o que uma declaração, igreja, faz num lugar. E aí me veio, por que nós não colocarmos placas dentro da nossa casa? Essa família pertence ao Senhor Jesus. Essa família é mais do que vencedora. Colocar versículos que possam lembrar a palavra do Senhor dentro das nossas casas, igreja. Eu sei que aquela placa, como eu disse, não foi só a placa, mas todo mundo que passa por ali tem que ler essa placa e tem que confessar com a sua boca. Esta serra pertence ao Senhor Jesus. E nós vimos uma grande obra, igreja, que a gente vê que é muito difícil acontecer nas rodovias. E o que está sendo feito ali, para quem tem passado ali, a segurança que vai trazer
para os motoristas de caminhão principalmente, né? Para todo o povo que desce tem que subir ali, é algo que é só pelo Senhor, né? Para mover o coração de alguém para fazer. Imagine nas nossas vidas o que Jesus não pode começar a expandir se nós começarmos a declarar: Jesus é o Senhor da minha vida, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. E nós não só declararmos, mas como foi falado aqui, começar a pôr em prática aquilo que Ele nos ensina. Amém, igreja? O que eu vou falar, o Cabral, né, o irmão Cabral, o presbítero Cabral falou bastante aqui durante os louvores, e eu acho que, tenho certeza, não posso dizer acho, mas eu acho que essa pregação que eu vou trazer hoje, essa palavra que eu vou trazer hoje, é a mais verdadeira de todas que eu já preguei, né, aqui na igreja, né, de tudo que o Senhor tem me dado, de entendimento que eu tenho compartilhado com a igreja, mas essa é certeira, essa é o que realmente nos espera, a igreja, daqui a um tempo. Nós podemos estar todos bonitinhos aqui, né, vestidos bem, preparados para o culto, mas, igreja, se nós não estivermos preparados para subir com Jesus, de nada vai adiantar a nossa sentada aqui nessa cadeira. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque eu estava meditando esses dias, eu tenho 43 anos, e se o Senhor me der mais 30, daqui uns tempos eu vou estar com 73, e da velocidade que a vida vai passando, igreja, os anos estão passando, eu comecei a me dar conta, meu Deus, como é curto. Quando a gente era criança parecia que demorava tanto a passar, mas como está passando muito rápido, né? Eu me vejo com essa idade, vejo pessoas já estão mais velhas, e eu comecei a meditar na minha cama pensando, meu Deus, e para onde que eu vou? Será que eu vou mesmo para o céu o dia que Jesus voltar? Será que eu estou certa? Digno ninguém é, né? Mas será que eu estou cooperando para que eu possa subir? Ou eu estou me preocupando mais com o mundo aqui, com as coisas daqui? É lógico que nós precisamos nos preocupar, nós temos responsabilidades, temos filhos, temos que cuidar da nossa sobrevivência. Mas hoje, se Jesus voltasse, será que nós estaríamos prontos para passar a eternidade? Eu queria dizer para cada um que está aqui hoje, nessa noite, que você comece a analisar a tua vida e viver, e analisar, né, os momentos, nos lugares aonde você está, e você possa meditar. Isso aqui é só um tempinho que eu estou passando aqui, é um momento de dificuldade, ou quem sabe no momento que você está ali com pessoas que você gosta, com amigos, né, participando de algo, mas nós temos que saber que aquilo ali é só passageiro, é só um momento. E a nossa eternidade, aonde nós passaremos? Para onde nós iremos, igreja? A gente tem passado por um deserto e a gente não vê a hora de sair do deserto. É assim que todo mundo, né, quer sair da seca, sair da escassez, porque o lugar de deserto é isso. E imagine, igreja, o momento que nós temos uma dor no nosso corpo, um incômodo, uma noite que nós não consigamos dormir, já nos traz uma consequência no outro dia, né? Vamos todos nós, igreja, batalhar por essa salvação. Vamos batalhar para que todos nós, um dia, possamos, da forma como nós cantamos aqui para o Senhor, nós possamos dar as nossas mãos e louvarmos a Deus lá no céu. Porque aqui, igreja, nós nos esforçamos para estar, mas que arrependimento será das nossas vidas se nós pensarmos, meu Deus, quantas vezes eu sentei naquela cadeira e aonde eu vim parar? Por que eu não me acordei? Por que eu não me despertei? Por que eu não ouvi a voz de Jesus quando Ele batia no meu coração e Ele queria entrar e Ele queria fazer morada, mas eu endureci o meu coração? Por quê, igreja? Depois não vai ter mais tempo. Nós não vamos mais poder dizer assim, eu vou voltar, eu vou fazer de novo. Acabou, igreja. Nós estamos esperando Jesus vir nas nuvens e Ele virá. Mas só Deus sabe, daqui um momento que eu e você colocarmos o nosso pé ali para fora, se nós vamos ter a chance ainda de fazer essa escolha. Então que não seja hoje, que não seja amanhã, que seja hoje a tua entrega para Jesus de verdade, igreja. Eu vejo assim na minha caminhada com Jesus, quantas coisas o Senhor vem modelando, vem mudando a gente, vem transformando, e eu quero dizer para você, seja mole na presença do Senhor, deixa o Senhor moldar o teu caráter, deixa o Senhor moldar a tua vida. Grandes coisas o Senhor tem para você ainda, grandes coisas Deus quer fazer na tua vida, mas é a partir do momento que você liberar
o teu coração, que você se deixar ser modelado por Ele, abrir a porta do teu coração e Ele vai te mostrar coisas grandes. Deus vai te trazer sentimentos, vai te trazer visões que você jamais poderia ter. Deus vai trazer algo grandioso, Deus vai trazer algo que é eterno e não passageiro para a tua vida. Deus vai curar feridas, vai curar mágoas, vai curar depressão, vai curar angústias, vai tirar pensamentos que não são do agrado dele, que estão ruindo a tua mente, a tua saúde, o teu corpo, o teu tempo com a tua família, o teu trabalho. Jesus quer restaurar tudo isso na tua vida. E entrando na palavra, irmãos, né, que eu preparei aqui, tudo isso que eu falei eu não tinha preparado. Como o irmão Cabral falou, né, isso não é uma emoção para trazer para a igreja, porque como o presbítero Cabral falou, é a palavra, né? Nós temos visto tantos acontecimentos, terremotos, enchentes, tufão. Eu não sou também, como o Cabral falou, de ficar procurando essas coisas, mas às vezes aparece no celular da gente. E eu vi um tufão que deu na China, eu nem me lembro bem direito, mas que estão milhares de desabrigados, né? Milhares de desabrigados. E são tantos problemas que nós vemos na sociedade, né? Com as famílias. Mas tudo isso Jesus já nos alertou. E eu gostaria de fazer essa leitura com a igreja no livro de Mateus, foi citado pelo presbítero Cabral aqui, 24, apenas do versículo 3 e do versículo 9, que os discípulos chegam para Jesus perguntando. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, Mateus 24, do 3 ao 9, conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu, tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas, ou seja, de guerras, ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra nação, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos, ou seja, fome, e tremores de terra, ou seja, os terremotos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão pessoas entregues para serem maltratadas, e vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Então, igreja, uma das coisas que vai nos acontecer, quando você se revestir do Senhor, as pessoas vão te atacar. Elas vão te perseguir. E a palavra do Senhor nos fala isso nesse último versículo ali. Então, fique preparado para aguentar, para ser humilde, para suportar, porque o Senhor Jesus já nos falou isso. E Ele não quer que você se rebeleie contra essas pessoas, que você as odeie, que você responda. Não, o Senhor quer apenas te usar como um exemplo para essas pessoas. Mas mediante a igreja essa palavra, né, eu preparei aqui para trazer para a igreja. Quantas coisas, irmãos, nós estamos vendo acontecer, e a palavra do Senhor já nos alertava sobre isso. E eu não falo para vocês, eu falo para mim mesma. Quantas coisas eu estava apegada ainda? Quantas situações, irmãos, nós somos apegados, ações, hábitos nossos, né? Comportamento que nós somos apegados, como se tudo fosse ser para sempre. E não vai ser tudo para sempre. Quantas coisas nós estamos lutando, né? Nos fadigando, às vezes, né? Correndo atrás do vento, igreja. Atrás do vento, por coisas desnecessárias, que elas vão ficar aqui. E é claro que eu e você, como eu disse, nós temos que trabalhar, né? Tem coisas que nós precisamos conquistar. Mas a mensagem é hoje, que você possa refletir aí na tua cabeça, se de repente você não está correndo atrás de um excesso, de coisas desnecessárias, que você possa analisar aí, se de repente você não está perdendo a tua salvação, se você não está perdendo tempo com Deus, tempo de cumprir o ídolo do Senhor, tempo com a tua família, né? Tempo com os seus, correndo atrás do vento, onde a palavra do Senhor diz que a ferrugem vai comer tudo, a traça vai corroer. Sabe, igreja, essa é uma das palavras, muitas vezes a gente quer escutar, né, grandes palavras, sermões bonitos,
Tudo isso é muito gostoso. Mas isso que eu estou trazendo é um dos mais, é o real, é o que vai acontecer, é o que nos espera. Então, eu deixo essa pergunta porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração, que você possa nessa noite, que o Espírito Santo possa mover a nossa mente, o nosso coração, igreja, do que nós estamos correndo atrás de vento, correndo por excesso. Você já tem, mas você tem que ter mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E às vezes a gente está comprometendo até o nosso próprio corpo, né? Por causa de uma coisa que talvez nós nem, né? A pessoa pode correr tanto atrás daquela coisa e de repente se desgastar tanto a ponto de chegar uma hora dela nem poder desfrutar daquilo que ela tanto buscou, né? Lá em Isaías 65 vai dizer, igreja, que Deus, Ele não vai deixar aquele que é servo dele, preste bem atenção, lá no livro de Isaías 65, eu só não lembro o versículo, mas há essa promessa do Senhor, que Ele não vai deixar para aquele que é fiel, para aquele que é justo, você que trabalhou, Ele não vai deixar você ser colhido cedo para deixar de desfrutar aquilo que Deus deu nas tuas mãos, seja os teus bens materiais, as tuas coisas, assim diz a palavra do Senhor. Eu não lembro o versículo ali, mas o irmão pode procurar, que Deus não vai deixar outros comerem o fruto do teu trabalho, aquilo que você lutou para conquistar, mas quando a pessoa é fiel e justa ao Senhor, o Senhor não vai deixar. Ou seja, vou citar 2 exemplos, uma separação, aonde entra um homem na vida da mulher e vai desfrutar daquilo que você lutou com a tua esposa. Ou uma mulher que vai entrar na vida do esposo para tirar aquilo que aquela mulher que lutou tanto com aquele esposo para ter o que tem. E aí tem que dividir. Ou outra coisa que também é bem pesada, igreja, que é a morte. O Senhor não vai deixar aquele que é fiel, assim diz a sua palavra, eu não estou falando a minha palavra, mas o Senhor não vai deixar morrer aquele para que venha outro desfrutar e você não poder desfrutar aquilo que você angariou com tanta força, diz no livro de Isaías 65. Vamos tomar posse dessa bênção nessa noite, mas para nós tomarmos a posse da bênção, irmãos, nós precisamos estar obedecendo. Nós queremos, tem livros que diz como alcançar a promessa, e a promessa ela só é alcançada através da nossa obediência a Deus, não existe de outra forma. Então, mais uma vez eu digo, igreja, qual que é o excesso que eu e você estamos querendo para a nossa vida? Às vezes, igreja, é coisa que é luxo para nós, sabe? Luxo é coisa que não vai precisar, mas tem que ter para apresentar, para mostrar, para isso ou para aquilo. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Eu já passei por essa fase também. Graças a Jesus, Jesus me libertou disso, do consumismo. Mas e vejo que Ele vem trabalhando cada vez mais nisso, fazendo com que a gente dê valor para aquilo que tem valor, e o que é preço, que tem preço, a gente descarta. Mas a gente vê no nosso meio aí fora, né, do trabalho, a gente vê muitas pessoas aparecendo com sacoladas de roupas para vender. Eu às vezes bato o olho e penso, meu Deus, tudo isso, né? Muitas vezes não é porque a gente não tem dinheiro para comprar aquilo também, mas não é necessário, né? Se vê uma pecinha ali, 200, 300 reais, uma leg, né? Eu vou citar o preço, porque para mim eu acho desnecessário isso, pagar numa leg 120 reais, 180 reais, né? Então eu vejo assim as pessoas comprando, sabendo que o guarda-roupa dela já está cheio, igreja. E eu vejo o que acontece, que isso não venha, que eu não quero que isso venha para mim. Eu estou falando como uma explicação. Mas o que acontece, igreja? A pessoa tem que dar o corpo dela para bater, sabe? Tem que dar a vida dela para comprar um excesso. Eu sei que a igreja está entendendo, para comprar um excesso. E esse excesso está roubando o tempo dessas pessoas que poderiam ter com Deus, que podiam ter qualidade de vida com a sua família, e ainda detonando com o quê? Com o corpo delas. Por quê? Porque precisa estar lá, precisa ter mais emprego, precisa ter mais hora para trabalhar, né? Eu estou falando isso do meu campo de trabalho, do que eu vejo no meu dia a dia. Então, igreja, graças a Deus que o Espírito Santo tem nos dado espírito de sabedoria, né? Espírito de discernimento, para saber dizer não, né? O Espírito Santo repreendendo o devorador ali, né? Às vezes as pessoas veem, mas esse aqui está tão bom para você, vai ficar, não sei o quê, né? E você olha, quanto que é? Tudo isso? Não vale tudo isso. O meu corpo não vai, né, pagar tudo isso, porque é o teu corpo que paga.
Então, voltando à palavra, igreja, é momento de nos despertarmos mediante o que nós temos visto. Agora, Mateus, no capítulo 13 e no versículo 44. Né? Então, mediante a tudo o que está acontecendo, igreja, que eu sei que nós precisamos estar nesse mundo, mas que o nosso interior, a nossa mente, a mensagem de hoje não é ser o foco o mundo. Nós temos que viver aqui com as coisas necessárias que nós precisamos, mas o nosso foco é Jesus. O nosso foco é o céu, igreja, porque é muito fácil nós nos distrairmos, porque esse mundo ele é sedutor. Os nossos olhos são vulneráveis às coisas desse mundo, a querer adquirir, a querer ser igual, a querer copiar, né? A querer ter padrões desse mundo. E nós não somos desse mundo, nós representamos o padrão que é quem? O padrão da palavra, o padrão de Cristo. Mateus capítulo 13, no versículo 44, vai dizer assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo e o que tem e depois volta e compra o campo. Mais um, verso 45. O reino do céu também é comparado como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo e o que tem e compra a pérola. Quando eu li, né, já conheci esses versículos, mas foi isso que o Senhor me deu para o culto de hoje, igreja. O Senhor faz uma comparação, como nós lemos agora. Eu vou falar apenas do homem que ele está andando num campo e ele encontra um tesouro. E ele pega esse tesouro e ele esconde. Ele esconde para ele, ele esconde num determinado lugar. E aí nós acabamos de ler que ele vai lá e vende tudo para ficar com esse tesouro. E é isso que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite. É hora de vender tudo e ficar com esse tesouro. Eu sei que a igreja espiritualmente está entendendo. Não é você vender a tua casa, você vender tudo. Não é isso, igreja. É nós irmos com tudo para agarrar o céu, igreja. Nós precisamos abandonar tudo, largar tudo, aquilo que o Senhor não quer para a nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite, abandonar tudo, largar tudo. Outra palavra que nós temos é no verso do Mateus 19, versículo 29, que diz assim: e todos que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Nós acabamos de ver aqui que Jesus fala para nós deixarmos pessoas que têm valor. Quanto mais coisas, igreja, coisas que nos separam de Deus, né? Deus, igreja, ele vem e ele nos pede muitas vezes a renúncia de coisas que custa alguma coisa para nós. Porque às vezes é algo que a gente já está tão habituado a viver com aquilo, daquela forma, daquele jeito, né? De fazer uso de certa coisa, talvez. E o Senhor, ele vem e ele pede para nós renunciarmos. E é claro que eu estou pregando aqui, né? Eu estou pregando uma teoria, eu estou falando. Mas eu sei que lá na prática, lá fora, dentro da nossa casa, é difícil nós abandonarmos certas coisas. Mas o Senhor está dizendo que é para nós pensarmos como esse homem, que ele vende tudo por causa de um tesouro que ele encontrou, igreja. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje: despertar, e nós abraçarmos com tudo o céu, igreja, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, e se eu e você não vermos ele nas nuvens, igreja, nós poderemos, no dia em que ele voltar, como fala, né, que os mortos sairão das suas sepulturas, a Jesus, como todo mundo fala, Jesus já voltou para muitas pessoas que se foram, né? Para o meu pai, para os pais do Luiz, para o pai do Sidney, para o pai e mãe de pessoas aqui que, né, não tem mais, familiares, né? Jesus já voltou. E às vezes a gente pensa: ah, mas eu vou deixar isso aqui para outro dia. Não, ainda vou continuar mais um pouquinho. Mas Jesus fala que quando esse homem, ele vê aquele tesouro no campo, ele esconde. É o que a palavra do Senhor diz no Salmo 119: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ele vende tudo, igreja, ele vende tudo para adquirir e ficar só com aquele tesouro. E é isso que eu quero que a igreja
eu deixo como mensagem vinda do Senhor, porque foi isso que o Senhor despertou, e eu já vou terminar para trazer para a igreja, que nós temos que deixar tudo, igreja, largar tudo, o que o Senhor, o que o Espírito Santo vem buzinando nos teus ouvidos, e por essa semana, o Espírito Santo vai começar a buzinar coisas nos teus ouvidos, e pode ter certeza, que é Ele que vai estar falando, endireitando o teu caminho, tirando coisas, e quando Ele tirar coisas, sabe por quê? Sabe por que o Senhor vai tirar coisas de você? Porque Ele vai te tirar desse relacionamento raso, e vai te levar para o profundo, com Ele, e você vai ver coisas, você vai viver coisas, como disse, né, o apóstolo Paulo, coisas inefastas, coisas que nós nunca vimos. O Senhor nos fará ver, igreja, a partir do momento que nós começarmos a renunciar, e pode ter certeza, que na tua caminhada, Deus vai mostrando, Deus já mostrou coisas, mas Ele vai mostrando coisas ainda que são necessárias serem renunciadas, porque os nossos olhos físicos, eles não enxergam, mas os espirituais de Deus estão abertos para nos ensinar, amém? Aplauda Ele, e vamos, igreja, vigiar, para nós não perdermos esse tesouro que é o céu, amém?